devem enfrentar um time cascudo aí para garantir a vaga na fase de grupos. Isso te preocupa, essa pressão inicial, ou você gosta desse tipo de desafio? Não, a gente gosta desse tipo de desafio. Claro que a dificuldade é grande, sim, ela é grande. Mas quando eu saí do Amazonas, era o meu objetivo. Pegar um clube com camisa, um clube que tivesse mais pressão, que tivesse torcida, né? Porque lá no Amazonas, trabalho sensacional, só que a gente só existia uma pressão interna por investimento, porque tinha um investimento pesado, mas tirando a pressão interna da direção, a gente não exercia nenhum tipo de... Não existia pressão. A gente jogava para pouco público, né? Na verdade, começou a ter público na reta final ali de Série D, mas é uma torcida assim que abraça o time que estiver bem, né? Por muito tempo abraçou o Manaus, os mesmos torcedores do Manaus abraçaram a do Amazonas e assim por diante. Então, assim, era o meu grande desafio pegar um clube. Eu queria muito vir para o Nordeste, né? Sempre confidenciei isso na minha comissão técnica. Quando eu saí do Amazonas, eu tive alguns convites, principalmente de clubes lá do sul do país, e eu falei que eu não queria voltar. Apesar de ser gaúcho, de gostar da minha terra, eu falei, a gente foi pro norte, teve conquista, a gente teve sucesso, eu falei, agora acho que é o momento do Nordeste. Uma parte do país que eu vejo com crescimento e muito grande dentro do futebol brasileiro, né? Só a gente vê aí clubes na Série A do brasileiro como estão e vejo muito potencial numa equipe que nem o ABC. Só que assim, os desafios eles vêm com as dificuldades. E como tu mesmo citou, a gente tem um grande desafio logo de início. O meu analista, por exemplo, de desempenho que a gente trouxe, claro que ele já tem muita coisa do Souza, até porque o Souza, diferente da gente, que eles não vão ter tanta informação, a gente tem bastante coisa do Souza. Porque o Souza permaneceu como mesmo treinador, permaneceu com boa parte do elenco, claro que teve reforço, mas eles já têm o padrão de jogo deles. Não vai mudar da água pro vinho, como se diz, né? Já o nosso, claro, eles podem se basear um pouco pelo que eu fazia no Amazonas, mas aqui vão ser jogadores diferentes. Né? Não sei se eu vou ter o mesmo perfil de centroavante, se eu vou ter o mesmo perfil de meio, o mesmo perfil de volante. A dificuldade ela vai ser grande, sim, mas a gente tem que entender onde a gente está. Né? E o ABC é uma equipe muito grande, então a gente precisa, né, nos prepararmos o máximo possível para chegar preparado nesse grande... a gente considera uma final, né? E é uma final contra a equipe de Souza, que com todo respeito a gente tem que vencer. A gente tem que passar, a gente tem que se classificar. E aí uma atrás da outra. Porque daí no dia 10 tu já estreia no Campeonato Potiguar, que a gente sabe da dificuldade que é, porque eu já me inteirei de tudo, já me inteirei de como são os campos, de como são os adversários. A gente viu o que aconteceu no Campeonato de 2023. E a gente conseguir nessa classificação do Souza vai ter outra decisão. Mas assim, o bom, o que era o desafio que eu queria era justamente esse. Porque lá no Amazonas, por exemplo, a gente foi um clube maravilhoso, mas todo campeonato estadual não teve Copa do Brasil, não teve outra competição, foi ter aquela adrenalina de verdade na final do campeonato, porque a gente perdeu um jogo na estreia e depois não perdeu mais. Sim. A gente só venceu, teve acho que 2 empates na competição, só venceu. Então assim, a gente quem gosta disso, que é a nossa paixão, o futebol, existe a pressão, existe o risco, sim, mas é isso que nos move, né? De jogar decisões, jogar com o estádio cheio, e é por isso que eu estou muito entusiasmado e empolgado